Então, hoje é a Masterclass, dentro do livro Introdução Bíblica, no núcleo 433, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E hoje trabalharemos a questão das contradições bíblicas, dos aparentes erros e das acusações também que o povo de Deus sofre a partir da má vontade ou das estratégias diabólicas de Satanás. Convidamos um dos irmãos para orar ao Senhor, iniciando esta aula. Amém. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai de bondade e de misericórdia, nesta hora, nesse exato momento, Deus, primeiramente agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, a veste, o calçado, por teu zelo, teu cuidado, o teu amor imenso, eterno e inexplicável para conosco. Pai, também agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de nós reunirmos aqui em uma só fé, em uma só comunhão, para estudarmos, aprendermos mais e mais da tua palavra, meu Pai querido, que é lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos e alimento para o nosso espírito. Deus, peço a Ti que abençoe o pastor Eduardo Teixeira, todos os pastores que se faz presente, evangelista, missionário, todos os nossos queridos, amados irmãos, Pai, que estão se dedicando ao estudo da Tua palavra. Pedimos também aqui, meu Pai querido, a direção do Teu Espírito e que Ele possa nos direcionar, abrir o nosso entendimento, a nossa visão espiritual a cada dia mais, para nós sermos ganhadores de alma e apregoar a Tua palavra, Pai. Permaneça conosco, é o que nós lhe pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Introdução bíblica. Bom, nós encontramos muitos ataques ao poder da palavra de Deus, ao poder das Escrituras. Principalmente por parte daqueles que querem confundir a experiência entre o homem arrependido dos seus pecados e a regeneração promovida pelo Espírito de Deus e habitar no homem arrependido. Todo esse processo de regeneração e santificação, ele passa pelo sopro de Deus no novo homem, reconstruindo a presença através da glória transformadora. E a glória transformadora de Deus opera por meio da palavra inspirada. É a palavra inspirada de Deus a bússola, ela é o leme, ela é o abrigo, ela é a ar, ela é o alimento, ela é a raiz, ela também produz o fruto, ela produz a glória. Você vê que com a palavra de Deus eu tenho o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno, e eu também tenho a espada do Espírito que rompe as correntes e cadeias. A palavra de Deus, ela cria, ela expulsa, ela cura, ela gera a nova vida. A nova vida é gerada pela palavra que permanece para sempre. Os homens e mulheres que nasceram de novo vivem pelo poder da palavra que sai da onde? Sai da boca. Então é por isso que é importante a esse universo de carnalidade, de cegueira intelectual, de opressão espiritual, esse universo anticristão, porque o anticristo não é aquele que é contra Cristo, mas aquele que se põe no lugar de Cristo de forma contrária e falsificadora. Então é interessante que nesse universo de diabolismo, nessa inteligência diabólica, você tenha ataques diretos às Escrituras, porque elas são o meio pelo qual Deus opera a regeneração e, portanto, a vida eterna. Jesus, ele não disse examinar as Escrituras, porque ali vocês terão uma luz aperfeiçoadora. Jesus disse examinar as Escrituras, porque vocês terão ali a própria vida eterna. É a vida eterna que tira o homem da morte espiritual e que contém o poder e a capacidade de vencer os instrumentos da morte, que é o pecado, e também as ilusões destrutivas. Portanto, quando eu observo contradições bíblicas, e aí eu falo para professores de escola bíblica, eu falo para professores das Escrituras nas igrejas ou nas células, quando eu observo isso, eu me importo muito com uma aula como a de hoje, porque é um instrumento de capacitação. Então, esses 45 minutos que nós passaremos juntos podem nos entregar poderosos instrumentos transformadores. A pergunta inicial: há erros na Bíblia? 66 livros, né? Nós já estudamos a formação do cânon, nós já estudamos a inspiração, as traduções, as versões, estudamos a formação do Novo Testamento, a formação do Antigo, estudamos uma série de historicidades e de detalhes teológicos, já completamos o livro inteiro e hoje estamos fazendo uma masterclass. Há erros na Bíblia?
Os críticos afirmam que a Bíblia está cheia de erros. A verdade é que não há nem mesmo um só erro no texto original da Bíblia. Um erro que tenha sido comprovado. Isso não quer dizer que não haja dificuldades. Por que não há erros na Escritura? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não erra. Portanto, a Bíblia está isenta de erros, sem temor. Verifique cada falha, entre aspas, para compreender a diferença entre dificuldade e erro. Compreender o que o texto aponta e a sua revelação sobrenatural. Deus erra. Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Tito capítulo 1, versículo 2, diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos. Então, ele não mente. Hebreus 6. Ele não mente. Tito 1. Aquele que permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, é definido como a verdade. Pois todos os seus caminhos juízos são, justo e reto é. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim, as tuas palavras são em tudo verdade. Salmo 119, versículo 160. Isso quer dizer que o livro que estamos estudando, que estamos entregando a nossa vida, que estamos permitindo que venha nos transformar nossa mente e o nosso viver espiritual e viver físico também, ele é inerrante. Se ele é inerrante, de onde vem essas acusações sobre contradição? Mas é muito importante que tenhamos a visão dessa moldura, para que quando observarmos algumas contradições, 3 princípios fundamentais possam ser verificados na prática. Por exemplo, está escrito, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, como eu já disse hoje, a Escritura não traz para nós um desenvolvimento teológico, ela traz a vida eterna. A vida de Deus é a minha vida, e quando entra na minha morte espiritual, que é o viver no pecado, ela me transforma em morada da vida que não sou eu. A vida eterna transcende o tempo, transcende o espaço. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida, ele está dizendo vida eterna. Então, a Escritura me traz parte da divindade. Quanto mais cheio da Escritura, mais a vida eterna transforma a minha vida na vida que nele há. E essa vida, ela é fidedigna, ela se cumpre. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nós já vimos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso o homem, ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 31 do capítulo 8, Jesus disse, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos verdadeiros e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, conhecer a verdade não é descobrir o que é certo. Conhecer a verdade é permanecer nas palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. E elas julgarão o mundo de acordo com João 12. Observa que todo esse poder, ele foi inspirado nas Escrituras. E é por isso que elas são inerrantes. Embora tenham sido homens que escreveram as mensagens, sim, homens. As mensagens foram escritas por homens. Elas têm o jeito desses homens, mas não o conteúdo. O conteúdo não seria dos homens. O formato, não o conteúdo. E embora tenham sido homens aqueles que escreveram as mensagens, 2 Pedro 1:21 diz que nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade de homem algum. Então, quando o teólogo dizer que Paulo escreveu porque estava preocupado, lembre-o que Deus não é a preocupação de Paulo. Então, nenhuma profecia foi produzida por preocupação humana, mas homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Jesus também disse aos líderes religiosos dos seus dias, aos teólogos, que eles invalidavam a palavra de Deus pela sua própria interpretação da Bíblia. Porque o que é a tradição judaica? Era um conjunto de interpretações teológicas aplicadas na vida diária. Então, quando Jesus disse, invalidais os mandamentos pela vossa tradição, ele está dizendo, a teologia pode também servir como uma máscara humana e carnal, uma construção filosófica religiosa,
a fim de obstruir a revelação autêntica da palavra que liberta. Por isso que ao invés de estudar a teologia como algo divino, nós podíamos estudar como ela realmente é, a leitura que o homem faz do sagrado. Mas a Bíblia Sagrada não é a leitura que o homem faz. A Bíblia Sagrada é o próprio Deus se revelando ao homem a partir de parâmetros humanoides. E isso é importante. Daqui a pouco, quando a gente estudar algumas contradições aparentes, nós vamos entender que Deus fala com o homem a partir do ponto de vista do homem também. Mais de 90 vezes no Novo Testamento chama a atenção a palavra está escrito. É uma indicação de autoridade. Eu gostaria que um dos irmãos pudesse ler esse texto que aparece na sua tela. Por gentileza. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e médulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus. É essa palavra, ela é viva e eficaz. Se ela é inspirada, se ela carrega a vida de Deus, então ela tem que ser inerrante, porque Deus não erra. Bem, a inerrância é uma decorrência lógica da inspiração, porque a inerrância significa verdade total, sem erros. É o que Deus profere. O que Deus inspira tem de ser verdadeiro e sem erros. Porém, nós precisamos distinguir sempre verdade e erro. Ora, verdade é o que corresponde à realidade. Erro é a falta de correspondência à realidade. Não intencional, talvez. A palavra erro, inclusive, ela é usada no caso de erros não intencionais, como Levítico 4:12. Satanás, ele tenta lançar dúvidas sobre a verdade, como vimos no jardim. Será que Deus disse isso? Argumentava Satanás com Eva e até com o próprio Adão. Satanás lança dúvidas o tempo inteiro. E é aí que nós precisamos investigar a verdade para dissipar as trevas. Por quê? Alguém pode falar assim, se a Bíblia tem autores humanos e errar é humano, então a Bíblia tem erros. Mas ela não tem autores humanos, ela tem escritores. Um outro ponto importante, olha essa cilada. Jesus era um ser humano. Os seres humanos pecam. Logo, Jesus pecou. Não parece lógico? Sim, parece. Mas é esse sofisma, essa premissa manipuladora. Olha, Jesus era um ser humano. Até aqui está certo. Em parte. Os seres humanos pecam. Aqui está certo, completamente. Quando você liga algo que está completamente certo com algo que está parcialmente certo, você faz um erro. Logo, Jesus pecou. Esse é o erro. Por que a premissa número 1 ela é parcialmente correta? Porque Jesus não era um ser humano, ponto final. Ele é um ser humano com natureza divina, pois não foi gerado por espermatozoide, não foi gerado por homem. Ele foi gerado por um óvulo fecundado no Espírito Santo. Dada a sua parte humana, ele poderia pecar se quisesse. Dada a sua parte espiritual, ele é um ser humano diferente. Qualquer estudante da Bíblia sabe que a conclusão Jesus pecou é falso. Por quê? Porque Jesus foi um homem sem pecado, Hebreus 4,15. Não conheceu o pecado, é o cordeiro sem defeito, sem mácula, puro e justo. Mas se Jesus nunca pecou, então o argumento acima está errado. O que eu quero demonstrar com isso? Que muitas contradições da Bíblia, apontadas como contradições, na verdade são resultado de um raciocínio lógico manipulado, onde você entrega meia verdade, soma meia verdade com verdade, e aí produz um engano. Se eu te der um copo de água puro, que é o item 2, e eu te der um copo de água com um pequeno veneno, ao misturar o copo com um pouco de veneno e o copo puro, eu não vou produzir um puro, eu vou produzir um copo com veneno. Por isso que devemos estar atentos a essa lógica diabólica, que é a lógica do engano através do fingimento da verdade. Vamos prosseguir. Jesus não foi um mero ser humano. Os irmãos já sabem disso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Ainda que a Bíblia seja a palavra de Deus como tal, e ela não tem nenhum erro, isso não significa que não haja dificuldade. Porque qual a diferença da dificuldade? A diferença da dificuldade para o erro é que o erro contém a impureza. E a dificuldade, ela contém um obstáculo para a compreensão. O conteúdo continua perfeito. O acesso ao conteúdo é que tem uma dificuldade. Então, quando eu falo de erro, eu estou falando de corrupção do conteúdo. Quando eu falo de dificuldade, eu estou apresentando um obstáculo à compreensão do conteúdo. Todos entenderam? Amém. Amém? Vamos lá. Os erros não se acham na revelação de Deus, mas nas falhas interpretações humanas. A Bíblia é isenta de erros. Seus leitores, não. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É por isso que Satanás odeia a Bíblia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 10 erros comuns dos críticos. Desses 10 erros, eu quero retirar aqueles 3 princípios que eu falei anteriormente. E quando eu digo 10 erros comuns, é porque você vai ouvi-los. Por isso são comuns. Mas nem sempre estamos prontos a responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em nós, mesmo que deveríamos, porque é um mandamento bíblico. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança. O primeiro ponto errado seria: o que não foi explicado nem sempre é inexplicável. O segundo é quando nós confundimos a infalível palavra de Deus com as falíveis interpretações humanas. O terceiro, quando desprezamos o contexto. Quarto, quando deixamos de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. Um erro muito comum. Quinto, criamos sentido absoluto para termos não claros. Sexto, ignoramos os traços humanos do escritor. 7, confundimos narrações complementares com falha de exatidão. Narração complementar é fundamental. Falha de exatidão é outra realidade. Esquecemos do objetivo da revelação, que é a compreensão do leitor. Por isso, a linguagem comum é mais importante que a linguagem técnica. E também um outro erro é confundir registro bíblico com aprovação. E o último aqui nesse momento, para essa masterclass, é tratar a tradução ou versão como inspirada. Então vamos tentar caminhar nessa parte. Antes, só para termos certeza, eu vou pedir a alguns irmãos, ele não está voltando aqui, um minutinho. Eu queria que vocês lessem esses princípios. Estou com medo de estar falando muito rápido. Quem pode ler, um dos irmãos, o item 1? O outro irmão já leu o item 2 e o outro o item 3, e assim é. O que não foi explicado nem sempre é inexplicável. Muito bem. 2. Confundir a infalível palavra de Deus com as falíveis interpretações humanas. Amém. 3. Desprezar o contexto da passagem. 4. Deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. 5. Criar sentido absoluto para termos não claros. 6. Ignorar os traços humanos do escritor. 7. Confundir narrações complementares com a falha de exatidão. 8. Esquecer-se do objetivo da revelação, a compreensão do leitor. Portanto, a linguagem comum suplanta a técnica. 9. Confundir o registro bíblico com a aprovação ao fato registrado. 10. Tratar as traduções ou versões como inspiradas. Muito bem. Vamos tentar observar isso na prática? Vamos lá? Eu vou dar 2 exemplos e eu queria que os irmãos descobrissem em qual dos 10 ou em mais de um esses exemplos podem ser conectados. Vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, se eu não me engano. É isso mesmo? Mateus 6? Vamos lá. Mateus 6. O vocábulo grego epiousion, de uso raro, é o centro da passagem. O termo pode significar nosso pão incessante, dai-nos hoje, nosso pão sobrenatural, indicando um pão espiritual do céu, dai-nos hoje,
O termo pode significar pão nosso, nosso sustento, o pão nosso de cada dia, ou o que necessitamos, dai-nos hoje. Enfim, o termo grego aqui, ele é muito raro. Ele não tem um sentido claro. É um sentido não claro, talvez até obscuro, que significa incessante, ou sobrenatural, ou sustento, ou necessidade. E aí, qual seria os princípios ali daquele de 1 a 10 que poderíamos explicar com esse exemplo? Qual seria aqui, por exemplo? Aquele que fala sobre a tradução, O item 5. ser algo esperado? O item 5. Criar sim. sentido absoluto para termos não claros. Então, as pessoas pegam um termo que não é muito claro e já dizem, isso tem que ser isso. Aí fazem uma encenação, né? Você é forte, poderoso e tal. E joga na internet e vai embora. Um monte de gente. O segundo exemplo, relatos parciais não são relatos falsos. Segundo exemplo, a Bíblia expressa a mesma coisa de diferentes modos, ou pelo menos de diferentes pontos de vista. Portanto, a inspiração não exclui diversidade de expressão, pois quadros complementares realçam a visão plena. Como assim? O Evangelho fala que as mulheres chegaram no número X. Outro Evangelho fala que as mulheres chegaram no número Y. É uma contradição? Não, são relatos parciais. E isso reforça a verdade, porque vários testemunhos que são exatamente idênticos caracterizam conluio. Mas quando os testemunhos eles não entregam o mesmo conteúdo, você pode conectar as partes formando um quebra-cabeça muito maior, muito melhor. Mateus, por exemplo, é inspirado a registrar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos é inspirado a registrar: tu és o Cristo. Lucas é inspirado a registrar: tu és o Cristo de Deus. Através destes três, eu tenho uma visão mais completa. Tu és Cristo, que veio de Deus, o Filho do Deus vivo. Se eu tivesse a mesma frase nos três evangelhos, a minha visão seria mais pobre. Então começa com Marcos, amplia para Lucas, e amplia ainda mais em Mateus. Relatos parciais não são relatos falsos. A palavra, como ela é entregue ao homem, ele é o alvo, então ela tem que contar as suas perspectivas, porque senão o homem não entende isso. No Salmo 23, Davi foi inspirado do ponto de vista de um pastor. Os livros de reis, com abordagens proféticas, crônicas, de um ponto de vista sacerdotal. Atos históricos, 2 Timóteo pastoral. Os escritores bíblicos escreveram sob a perspectiva de um observador, quando se referem, por exemplo, ao nascer do sol ou ao pôr do sol. O sol não nasce, nem se põe. Entretanto, quando eu leio na Bíblia que o sol parou, ou quando eu leio na Bíblia o nascer ou pôr do sol, eu estou lendo a mensagem para o homem do ponto de vista do ouvinte, para que o ouvinte possa entendê-la. Isso também se mostra na construção ao redor do texto. Oséias, o interesse rural. Lucas, preocupação biomédica. Tiago, biológica. Os autores da Bíblia nós temos: Moisés é um legislador, mas também era um poeta e também era um administrador extraordinário, formado na elite intelectual do mundo egípcio. Eu tenho general como Josué, eu tenho profetas diversos, reis, músicos. Eu tenho homens, príncipes e chefes de Estado, e eu também tenho coletores de impostos e pessoas. E por que essa variedade? Para que o ouvinte pudesse receber a mensagem. Porque a humanidade é composta de uma vasta gama de especificidades sociais, de etnias, de culturas, essa pluralidade de identidades e trabalhos baseados em construções políticas, econômicas e sociais. É isso que nos dá essa equidade, a verdadeira liberdade, o acesso a todos. Alguma pergunta? Baseado nisso, e sendo açoitado pelo tempo, eu entrego então uma aparente contradição. Isto posto, alguém pode ler? Como poderia haver luz antes do sol ter sido criado? Não parece uma contradição?
Se o Sol foi criado no quarto dia, e ele é a fonte de luz, qual é a luz do primeiro dia? Aí lembra daqueles princípios que nós vimos? Então, o primeiro princípio envolve deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Ao invés de procurar criar uma interpretação absoluta, que tal procurar passagens esclarecedoras do tema? O que vocês acham de Apocalipse 21, 23 e 22, 5? O irmão poderia ler as duas passagens? Ao descrever a Nova Jerusalém, o texto diz: a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Se Apocalipse 21, 23 diz que a Nova Jerusalém será iluminada pelo próprio Deus, isso aponta para a resposta. Certamente a glória de Deus resplandecia no universo, porque Deus é luz e não há nele trevas alguma. Apocalipse 22, 5 confirma: ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. Se nós olharmos ainda uma segunda resposta, essa eu vou explicar mais devagar. A primeira lei da termodinâmica, ela corretamente diz assim: até o ponto em que se pode observar, o total de energia presente no universo permanece constante. Ou seja, a quantidade total de energia presente no universo não está diminuindo nem aumentando. A primeira lei não faz referência alguma contra a origem da energia, nem quanto ao tempo. Mas na segunda lei eu tenho uma pista interessantíssima. O total de energia utilizável no universo está diminuindo. Opa! Se o total de energia está diminuindo, então houve um tempo em que ele era pleno. Se houve um tempo em que ele era pleno, o universo teve um princípio. Isso aponta, então, no princípio criou Deus. Daí eu entendo que a ciência verdadeira, não manipulada pelo ódio bibliofóbico, ela encontra-se com as escrituras, mesmo não sendo o objetivo das escrituras um tratado científico, porque o conhecimento da vida eterna é mais importante do que o conhecimento técnico da humanidade. A Bíblia não é um livro para conhecimento técnico. Ela é a revelação da regeneração humana, da santificação humana, da vida eterna. Gênesis 2,17. Por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido, como Deus dissera que aconteceria? Essa parte, ela vai nos ajudar a entender ou não errar aqui. Confundir a infalível palavra de Deus com as falíveis interpretações. E o anterior, o item 4, deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. Nós interpretamos Gênesis 1 com Apocalipse 21 e 22. Um outro ponto também interessante é a questão do pôr do sol. Esquecer-se do objetivo da revelação. A compreensão do leitor, portanto, a linguagem comum é mais importante do que a linguagem técnica. Mas o que os irmãos podem me dizer sobre essa segunda acusação que fazem sobre a Bíblia? Por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto? Ele viveu 930 anos. Muitos muçulmanos dizem que a Bíblia está errada porque não morreu. A ordem é que morreria. E vocês, o que responderiam? Ele morreu espiritualmente. Olha só que lindo. A palavra dia, yom, nem sempre significa um dia de 24 horas. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, diz que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Assim, Adão morreu dentro de um dia, nesse sentido. Mas tem um outro sentido. Adão começou a morrer fisicamente no exato momento em que pecou. Porque diz a Bíblia que a morte passou a todos os homens. Ele morreu também espiritualmente, naquele preciso instante em que pecou. Efésios 2:1 diz que Deus nos deu vida, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Então você pode ter vida física, morte espiritual. Adão morreu espiritualmente, Adão começou a morrer fisicamente, e o período de um dia, ou no dia, pode ser também alegórico. Na verdade, ele morreu de diversas formas, cumprindo assim a promessa. Como podemos explicar a diferença que há na sequência dos atos da criação? Em Gênesis 1:2. Sim, Pedro, pode falar. Então quer dizer que ele foi para o inferno?
Eu creio que ele se arrependeu dos pecados e, pelo arrependimento, ele foi resgatado. Lembra o que o Senhor Deus fez com ele quando tirou do jardim? Sacrificou um cordeiro e o revestiu? Ali estava a nova vida, o símbolo da nova vida. Outro ponto importante. Lembra que alguns acusadores falam, porque Gênesis capítulo 1 é diferente do capítulo 2. Eu tenho detalhes no capítulo 2 que não estão no capítulo 1. Isso é uma contradição, isso é um erro. Será mesmo? Há diferença? Há diferença da sequência? Alguém pode ler, por gentileza? Gênesis 1 declara que os animais foram criados antes do homem, mas Gênesis 2, versículo 19, parece reverter a ordem, ao dizer, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, trouxe-os ao homem, para ver como este os chamaria. Isso pode dar a entender que Adão tinha sido criado antes dos animais. Entendeu a aparente contradição? Vou esperar por aqui os irmãos possam me retornar, se você está entendendo onde está a contradição. E é uma acusação que os muçulmanos fazem, é uma acusação que muitas pessoas fazem. Deus criou Adão primeiro ou criou os animais primeiro? Gênesis 1 declara que os animais foram criados antes do homem, porque o homem foi criado no fim. Mas Gênesis 2,19 parece reverter a ordem, porque o Senhor Deus, ele trouxe ao homem, depois que formou. Qual seria a resposta? É que no Gênesis capítulo 1, ele foi criado espiritualmente? Não seria isso. Pastor, Voltando nos nossos princípios já explicados ali, mas vamos voltar para a gente poder entender a conexão. ele não está falando do verbo, ele trouxe, ou seja, aproximou eles do homem, para que o homem desse o nome a eles? Eles já existiam, mas Deus só aproximou eles do homem? Pode ser, olha o item 7. Confundir narrações complementares com falha de exatidão. Narração complementar não é erro. Se você olhar também aqui, o item 3, desprezar o contexto. Então, o erro 3 e o erro 7. Agora volta para aqui, cadê o Adão? Está aqui. Muito bem. Não é aqui, sim, muito bem. Vamos lá. O ponto principal no capítulo 2 é dar nomes, não é criar. Está vendo como que a narração é complementar? A criação está no 1. A relação com a criação está no 2. Isso é fundamental. O capítulo 1 delineia, de forma geral, os eventos, com a visão macro. Já o capítulo 1, ele vai trabalhar o quê? Ou melhor, o 1 trabalha o ponto macro. E o 2 trabalha os detalhes, a exatidão. Tomados juntos, os dois capítulos formam um quadro harmonioso e mais completo da criação. E esse importante princípio acentua diferenças como complementos, clarificando a visão macro no meio da micro. Ou seja, simplesmente o Senhor trouxe os animais criados para Adão nomear, enquanto no capítulo 1 já demonstra que eles foram criados antes. É real. O fato do Senhor Altíssimo trazê-los para que Adão pudesse nomeá-los é um indicativo de soberania. O Senhor cria primeiro os animais, cria sua obra-prima, sopra o fôlego de vida na obra-prima e diz, os animais agora virão até você para que você domine sobre eles, e um indicativo desse domínio é o processo de nomeação. Os nomes que você escolher, eles terão. E não é para ficar dizendo girafa, boi, vaca, hipopótamo. É justamente para mostrar quem está acima de quem. Então, Gênesis 1, a visão macro, Gênesis 2, a visão detalhada. Não há contradição. E Gênesis 4, 26. O culto a Deus começou onde? Outra acusação também que nós sofremos. Alguém pode ler, por favor? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Se depreende que, até os dias de Enos, filho do terceiro filho de Adão e Eva, Deus não era cultuado. Contudo, bem antes desse tempo, o primeiro filho de Adão, Abel, trouxe um sacrifício ao Senhor, que foi aceito. Gênesis 4, 3 ao 4. Os irmãos enxergam a aparente contradição? Eu escolhi, irmãos, apenas acusações que as pessoas querem dizer para depreciar a Bíblia. Diz que Enos, a partir de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. Mas é um erro da Bíblia, porque Abel já tinha oferecido o sacrifício e Deus aceitado, então ali já era um culto.
Viu como que você pode falsificar o raciocínio? Você diz assim, invocar o nome do Senhor é um culto. Enos foi dito no capítulo 4 que ele é o primeiro a fazer o culto. Mas anteriormente eu tenho Abel fazendo o culto. Viu o erro? E onde está a malícia? Quando você acha que invocar o nome do Senhor é fazer culto. O significado de invocar o nome do Senhor é obscuro. Ninguém sabe com exatidão. Aquilo que não está muito claro não pode ser tomado para contradizer o que está claro. Invocar o nome do Senhor aqui é algo que ninguém sabe exatamente o que é. Pode ser uma referência a um culto feito de forma regular, com mais solenidade? Pode, mas também pode não ser. Pode ser referência a um tipo de oração que ninguém fez antes? Também pode, mas também ninguém pode afirmar. Então não há contradição entre Enos e Abel, porque o que Abel fez foi específico, e o que Enos fez também foi específico. E a partir de Enos, algo que antes não havia passou a ser praticado. Algum tipo de invocação, de adoração, de reconhecimento, algo que tem muito significado. Inclusive, como Caim e Abel trouxeram o melhor, então Caim também sabia alguma forma de se aproximar de Deus. Até porque o Senhor conversava com o pai deles, e o pai deles os ensinou. E a mãe também. O Senhor conversava com os dois. Então o erro praticamente é sempre estar nas interpretações, né? Exatamente. Interpretações falhas, incompletas, que atribuem sentido ao que não tem sentido claro revelado. Um dos irmãos poderia ler Deuteronômio 29, por favor? Não se atribui sentido definido a termos que não são claros. Deuteronômio 29, por favor. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Outra muito famosa. Vamos lá que o tempo está acabando. Gênesis 6:2. Quem pode ler? Alguém poderia? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas aos que escolheram. Então, quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O livro de Enoque, que é um livro apócrifo, rejeitado pelo cânon, nunca entrou na Bíblia. Então, cuidado com essa história de que tiraram ele da Bíblia. Nunca entrou. Eu já ouvi. Vai dizer que esses filhos de Deus eram gigantes, resultados de anjos que tiveram relações com mulheres. E isso é a poligamia grega, é o politeísmo grego. Vocês já ouviram falar do Minotauro? Lenda do Minotauro? Alguém já ouviu falar? Vocês sabem qual é a lenda do Minotauro? Alguém sabe como que nasceu aquele monstro? Todos sabem? Minotauro é metade boi e metade homem, né, pastor? Cabeça de boi. Mas sabe como que ele nasceu, irmão Alex amado? Zeus apareceu na forma de um touro. Apaixonou-se pela mulher do rei Minos, rei de Creta. Engravidou essa mulher e nasceu o Minotauro. Olhe bem o padrão religioso da Grécia, que só rivaliza com o padrão religioso de Sodoma, Gomorra, dos cananeus, dos amalequitas, que é muito parecido. Então é zoofilia, pedofilia. Então a ideia é que as divindades elas entram na Terra, engravidam mulheres e nascem os semideuses, que são, na mitologia grega, vários. Hércules e outros tantos, Perseu, Teseu, que inclusive vai matar o Minotauro, e assim por diante. O Novo Testamento nos informa que anjos não se casam, nem se dão em casamento. E quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Portanto, há um outro sentido para filho de Deus. Qual seria esse sentido? Bom, vamos observar aqui. Filhos de Deus pode ser uma referência a grandes homens, a varões de renomes na antiguidade. Governadores, prefeitos, reis poderosos. E esses homens, eles são relatados como valentes e como gigantes. Não gigantes no tamanho biológico, mas na fama, na glória, na honra
sobre a sociedade. Anjos não podem engravidar humanas porque não possuem aparelho reprodutivo orgânico. Não se casam, não se dão em casamento. Por isso é muito importante entender o que o contexto está trazendo. O que é o Bene Elohim? O que é isso? Esse filho de Elohim, esse filho de Deus, são aqueles que seguem ao Senhor, honram ao Senhor. E também é uma referência para homens famosos, os descendentes piedosos da linhagem de Sete, que se mantiveram fiéis ao Senhor. Enquanto as filhas dos homens já seriam descendentes de linhagens ímpias. Então enfatiza o que? O contraste entre a humanidade corrompida e a linhagem que buscava. É muito importante isso. Então eu tenho 2 pontos importantes. O Bene Elohim, ele pode significar uma posição social, como ele também pode significar uma comunhão espiritual com a vontade de Deus. Então, filhos de Deus como seguidores e filhos de Deus como homens famosos, que eram importantes, que inclusive essa expressão Bene Elohim poderia dizer abençoados, filhos das divindades. Seriam até mesmo reis, monarcas que usavam seu poder para formar o quê? Um harém à força, abusando das filhas dos homens, que seriam mulheres comuns. E a partir daí nasceriam outros poderosos. Então, relacionando o conceito a uma realeza divina, um basileu, comum em mitologias gregas e mesopotâmicas, interpretando essa passagem como uma crítica social à opressão e à violência dos poderosos. Porque Deus vai reprovar essa opressão. Logo, a reprovação já vem em seguimento. A partir do versículo 3 dali já há uma outra situação. Agora, por que essa dúvida persiste? Ela persiste também porque você tem narrativas diferentes para expressões comuns. O Bene Elohim, ele pode ser utilizado e deturpado para, por exemplo, associar filho de Deus a criaturas angelicais. Por quê? Porque existiu queda de criaturas angelicais. Mas quando você diz que o anjo engravida a mulher, aí você está atribuindo aos anjos um sentido que a Bíblia nunca atribuiu, que é o sentido de reprodução. Até o próprio Jesus desmascarou essa distorção quando disse os anjos não se casam e não se dão em casamento. E Jesus não fala que isso é antes ou depois da queda, simplesmente fala os anjos não se casam, os anjos não se dão. E qual seria a contradição? O ensino de Jesus e o ensino de Enoque, ou o ensino de outros apóstolos. Porque Jesus foi claro e ensinou, os anjos não se casam. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores. Se você atribui a expressão filhos de Deus a um anjo capaz de engravidar, você está se aproximando muito mais da mitologia cananeia, da mitologia greco-romana, da mitologia mesopotâmica, do que das palavras de Jesus. Ficou claro, irmãos? Amém. Eduardo, Pois não. e quando Jesus dá essa resposta para eles, inclusive, ele corrige eles, que eles falam, vocês erram, né? Por não conhecer as escrituras, ele explica acerca dos anjos, entendeu? Ele corrige um erro deles naquela época. Então, até hoje, é um erro porque é a palavra de Jesus, né? Esse conceito. E as correntes teológicas que tentam defender isso, elas usam os apócrifos, livros que precisavam ser vendidos, livros que precisavam conquistar likes, e através da mitologia você tem um espalhamento da literatura. Porém, nós precisamos escolher se nós vamos ficar com o cânon sagrado ou com as construções literárias voltadas para likes, voltadas para sucesso, voltadas para repercussão e para poder social. As duas correntes mais corretas é a interpretação de que eles são da linhagem de Sete e também a interpretação de que eles são uma aristocracia governante. Irmãos, são 20 horas e 28 minutos. E nesse momento eu gostaria de encerrar uma dúvida muito comum de muitos irmãos, que é a questão, vários professores de história usam isso na sala de aula para falar mal da Bíblia, que é o emprego de termos não científicos. A contradição, a acusação que os professores de história ateus, eles procuram fazer a Bíblia é um livro cheio de erros, por exemplo, o sol não se põe, e não nasce, e nunca parou. E isso está afirmado na Bíblia.
Gênesis 15, 17, 19, 23. Os cristãos evangélicos afirmam que a Bíblia é a inspirada e inerrante palavra de Deus. Entretanto, já que a Bíblia é inerrante em tudo que afirma, inclusive com respeito a fatos históricos e científicos, por que então encontrarmos termos não científicos, tais como posto o sol, ensaia o sol? A Bíblia não está afirmando que o sol realmente se põe ou se levante. Não. Ela simplesmente faz uso da linguagem sob o enfoque da observação. Que ainda hoje empregamos. É usual em toda previsão meteorológica referir-se à hora do pôr do sol ou hora do sol nascente. Inclusive, se você escrever no Google agora, pôr do sol no dia 19, amanhã, você vai encontrar o horário exato. Dizer que a Bíblia não é científica ou que ela contém erros científicos devido ao uso de tais expressões é lançar mão de um argumento fraco. E isso teria de ser de igual forma atribuído a praticamente todo mundo hoje, até mesmo a cientistas, que empregam esse tipo em linguagem normal. Por exemplo, se Deus tivesse inspirado Moisés a escrever cientificamente, ficaria assim: a Terra completou mais uma rotação em seu eixo azimutal em relação ao referencial heliocêntrico. O texto teria sido completamente incompreensível para a maior parte dos leitores, não só naquela época, até os dias de hoje. A linguagem coloquial, a linguagem a partir do comum, é atemporal, é universal. Ela comunica a verdade histórica do fato. O dia escureceu. De maneira eficaz, tanto para um pastor de ovelhas analfabeto, como para o cientista da NASA. Mesmo no século XXI, que nossa era digital, os canais de TV dizem: o nascer do sol amanhã será 6h05. Ninguém acusa um cientista ou jornalista de ignorância científica ou de geocentrismo. É uma convenção linguística perfeitamente aceitável. A Bíblia é inerrante em tudo que afirma. Quando Gênesis 19, 23 diz que saiu o sol sobre a terra e Ló entrou em Zoar, o texto está afirmando com precisão histórica o momento exato do dia em que o evento ocorreu. Por exemplo, amanhecer. O propósito do texto é registrar o relógio histórico do julgamento que veio sobre aquela cidade. E isso é fundamental. Por que a Bíblia fala que o sol parou? Josué 10, se eu não me engano. Porque é do ponto de vista de quem escuta a mensagem, de quem vê o milagre. O sol ficou parado ali, enquanto as forças militares de Israel combatiam os amalequitas e precisavam de claridade para não serem destruídos, porque os inimigos conheciam o terreno e eles muito menos do que os adversários. Então, quando Josué orou, Deus parou a rotação da terra. E isso está comprovado astronomicamente. Podemos, em outro encontro, evidenciar isso. Portanto, não se trata da Bíblia errar. Se trata da Bíblia preferir usar a linguagem comum para a compreensão do que a linguagem técnica incompreensível. Aos olhos humanos, sol parou. Aos olhos humanos, existe o pôr do sol. Aos olhos humanos, sai o sol. Repetindo, a revelação de Deus é para a humanidade. Por isso, a revelação de Deus precisa ser feita na altura da compreensão humana. Pastor Eduardo. E não com a preocupação técnico-científica. Pois não, querido irmão? Então, no caso aí, foi a Terra que parou, então, porque o Sol ele gira em torno da Terra, foi a Terra que parou ou não? É o contrário. No caso de Josué, a Terra para. Porque o Sol, ele não gira. O Sol fica parado. Nós é que giramos em torno do Sol. Porém, quem mora na Terra não está vendo a Terra girar. Quem mora na Terra vê, do ponto de vista humano, o Sol ou a Lua em movimento. Como a palavra de Deus não foi escrita para termos científicos inacessíveis, ela foi escrita para a compreensão humana sobre as obras de Deus e as suas intervenções, ela narra do ponto de vista humano. Porque o homem é o alvo da revelação e não a aprovação do homem sobre a maneira descritiva. Não se trata de erro, se trata de incentivo da perspectiva do ser humano. Entendi, pastor. Obrigado. Amém? Eduardo. Sim, Fred. Pastor Eduardo, na física tem uma coisa que as pessoas, na sua maioria, não têm um entendimento. Quando você tem um carro numa pista, viajando a 60 km por hora, e se você tiver um outro carro
viajando na mesma pista, a 60 km por hora, se eles estiverem emparelhados, não importa se eles estão emparelhados, se estão um atrás do outro, mas se os dois, imagine os dois emparelhados viajando na mesma velocidade. De acordo com a física, um carro está parado em relação ao outro. E tem outra coisinha também, né? O que acontece que quando a Bíblia diz, né, que o Sol parou, é claro que usou a linguagem popular. Agora, se ele tivesse usado a linguagem científica, ninguém ia entender o que ele estava falando, porque só quem conhece essa linguagem científica aí do século XX, XXI, são os professores de história da área de física, né? E o que acontece é o seguinte, se você, de acordo com a física, se você estiver num trem, o trem está em movimento, aí você está sentado num banco e na sua frente tem outra pessoa sentada no banco. Você está parado em relação a essa pessoa que está dentro do trem na sua frente ou em pé, não importa, né? Então, de acordo com a física, tinha um outro, de acordo com a física, os dois eles estão parados. E quando a Bíblia diz que o Sol parou mesmo. Parou em relação à Terra. Outra coisa também. Me lembrei agora que eu queria falar. Às vezes você fala assim, né? Você tem uma viagem para o Rio de Janeiro. Aí alguém pergunta a você, Eduardo, você vai para o Rio de Janeiro amanhã? Você vai como? Aí você viajar naquele carro parado ali. Mas como é que você fala que você vai viajar naquele carro parado ali? Ele está em movimento. Será que ninguém sabe que a Terra está em movimento? Pois é, mas o carro que está ali, ele está parado em relação a vocês que estão conversando, batendo papinho, mas ele está em movimento, assim como você está em movimento. Então, o carro que você vai viajar para o Rio, que está ali parado ali, ele está parado em relação a você, mas ele não está parado. Aliás, nada que está no globo terrestre está parado em relação ao universo, né? Porque o planeta Terra está sempre em movimento. Então, esse movimento, elas estão em movimento em relação aos demais corpos celestiais. Todo mundo... Não, estou pegando do começo lá. O que eu estava falando no começo é o seguinte. Eu estava falando que, de acordo com a física, quando você está num carro viajando a 60 km por hora e você tem outro carro que também está viajando a 60 km por hora, esse carro pode estar emparelhado. Mas se você tivesse 60 km por hora emparelhado com outro carro a 60 km por hora, então esses carros estão parados. Estão parados um em relação ao outro. Mesmo que você esteja, por exemplo, viajando com muitas pessoas dentro de um carro, e o carro está a 60 km por hora, mas todo mundo que está ali dentro do carro, um está parado em relação ao outro, de acordo com a física, você está entendendo? Então é claro que quem está viajando a 60 km por hora não está parado em relação às árvores que vão passando, outros carros que vão te cortando, vão vindo na direção contrária, mas todo mundo que está ali dentro do carro, está todo mundo ali parado um em relação ao outro, isso de acordo com a física. Agora o que eu queria falar é o seguinte, né? Você está falando do carro, né? Vamos dizer que você vai viajar para o Rio de Janeiro. Aí alguém pergunta para você amanhã vai para o Rio? Vou. Você vai como? Você vai de ônibus, vai de avião? Não, eu vou naquele carro parado ali. Às vezes tem um carro estacionado perto de você, é o seu carro, aí você, não, vou naquele carro parado ali. Como é que você fala naquele carro parado ali, se o carro está em movimento? Porque o planeta Terra está em movimento. Todos nós estamos em movimento em relação aos corpos celestiais que estão fora do planeta Terra. Mas aqui dentro do globo terrestre, quando vocês aí, nós aqui que estamos ministrando essa aula, nós estamos todos parados em relação ao outro, né? Então, de acordo com a física, quando dois corpos, né, estão ou na mesma velocidade, né, ou estão estagnados em determinado local, um em relação ao outro está parado. Agora, Deus usou a linguagem popular, quando ele falou que o Sol parou, ele usou a linguagem popular, porque se ele fosse usar a linguagem científica, ninguém ia entender nada, muito menos naquela época. Só os cientistas aí do século XX e XXI que entendeu o que Jesus estava falando. E a Bíblia tem que ser acessível a todos, né? Bom, isso que eu queria dizer. Ô, pastor. Sim, pois não. Mas nesse caso é sempre a questão da observação, né? O cara está parado e o Sol não se mexeu, praticamente o Sol parou, né? Eu queria completar um pequeno detalhe desse episódio. Deus é Senhor do universo. E o que ele fez? Ele alterou temporariamente a rotação da Terra ou a luz solar para atender ao pedido de Josué. Qual era o pedido de Josué? Senhor, para o universo, porque nós precisamos de luz aqui. E como ele é o Senhor, ele alterou a física planetária. Então ele é o Senhor soberano sobre o tempo e sobre o cosmos. Nunca houve dia semelhante a esse. A minha Bíblia aberta aqui diz, nunca houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele.
tendo o Senhor atendido assim a voz de um homem. Josué 10:14. Então, o foco não é linguagem técnico-científica. O foco é o caráter de Deus. Ele pelejava por Israel. Ele possui autoridade sobre sua criação, sol, lua, estrelas. Ele controla a história, a natureza, o destino das batalhas. E, inclusive, a Bíblia fala aqui do livro de Jazar, dizendo, olha, existe um outro livro que também registrou isso, mostrando que existem livros inspirados e que os livros inspirados da Bíblia são os únicos. Eles também citam livros não inspirados que têm o mesmo registro, ok? Então, o mais importante aqui, irmão, não é descrever termos técnicos de física orbital, de astronomia. Não. O mais importante é que, do ponto de vista do observador da Terra, Deus se revela. Deus executa o seu poder. Deus opera maravilhas. E ele tem relacionamento íntimo com quem nele crê, a ponto de ouvir a oração de Josué, que lhe pediu de acordo com o seu ponto de vista terreno, e foi atendido, para que o exército de Israel pudesse realmente vencer aquela terrível coalizão de amorreus, maliquitas. Chegamos ao término do nosso encontro. Mas só para fechar isso, eu queria dizer o seguinte, pois não. Que o Sol parou em relação à Terra, tá bom? É em relação à Terra, do ponto de vista do observador aqui na Terra. Muito bem, vamos ler juntos? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Aleluia, amém. Glória a Deus. E um texto que eu amo, e é o texto que eu quero dedicar à minha vida. Eu farei com que um rapaz que conduz o arado conheça mais das Escrituras do que tu mesmo. William Tyndale, em resposta a um sacerdote culto da sua vida. Que possamos ensinar e espalhar a palavra de Deus de forma que qualquer rapaz que trabalhe com o arado no mais distante sertão conheça as Escrituras mais do que os sacerdotes das religiões. Pois não, Fabiano? Eu lembro Mateus 11:25, que Jesus dá graças a Deus porque revelaste essas coisas aos humildes e ocultaste aos sábios e instruídos. Mais ou menos isso. Glória a Deus. Muito, muito obrigado, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus e Pai, e muito obrigado pela presença de todos. Sabemos do cansaço do trabalho, mas que o Espírito Santo tenha municiado cada um para o ministério de revelação das verdades. Grande abraço, em nome de Jesus. Peço a um dos irmãos que oremos nesta hora. Querido Deus eterno, excelentíssimo Pai, mais uma vez nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por esse momento maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós, Pai. Pai, que esta palavra venha fazer guarita em nossos corações, Pai, querer nossa mente, e que o Seu Divino Espírito Santo possa fazer-nos lembrar a cada uma delas no momento certo, na hora certa. Deus, abençoe poderosamente a vida de cada um, Senhor, meu Deus querido, e que cada um venha estar, Senhor, meu Pai, aleluia, disposto a aprender mais e mais das tuas sagradas escrituras. Senhor, dá uma noite de sono abençoada para cada um, é o que nós lhe pedimos e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém.